chegou, um período foi formando. Ei, tá feliz? Claro que sim, por isso que está aqui no canal da Prof. Jana. Aqui você canta e aprende, já viu, né? Cada vídeo uma paródia, cada teoria uma paródia. E ainda a mapa mental, a facilidades da gramática, porque a gramática é perfeita, ela é maravilhosa. É tipo o quê? Mulher, perfeita, completa. Ei! Então, o que você tá fazendo que você ainda não se inscreveu neste canal? E ainda não ativou o sininho para saber quando que eu cantarei a gramática? Amor, não pode perder tempo. Ativa sininho, se inscreva no canal. E ainda, conta pro amigo, vai lá. Se inscreva no canal da Prof. Jana. Cara, lá tem reggae, tem funk, tem de tudo, gramaticalmente falando. E a aula de hoje é predicado. Quando a oração chegou, um período foi formando. O que é oração? Verbo. Tá, mas quando eu vejo predicado na prova me dá até uma coisa ruim. Amor, não sofre, amor. Olha aqui pra Jana. Tá olhando? Ó, você viu? Eu, Jana. Jana é o sujeito. Tá, o que você vai falar da Jana? A Jana canta. Qual é a fofoca que você fez da Jana? Canta. Canta é predicado. Eu gosto de pensar assim, ó. O que é o predicado? A fofoca. É tudo que falam de você. Gente fofoqueira só faz predicado. E você é o quê? Você é o sujeito da frase. É o assunto da frase. Então, predicado é a fofoca que se faz do sujeito. Aí existem tipos de predicado, 3 tipos. Nesta aula eu farei os 2 tipos e depois, na outra, que você vai assistir a outra aula, ela tem o predicado verbo nominal. Hoje eu vou falar do verbal e eu vou falar do nominal. Então, anotando com a Jana. O que seria predicado? Ó, amor, só existe predicado se você encontrar um verbo... Opa, deixa a Jana voltar aqui. Ó, só existe o predicado se você encontrar um verbo. Tem de pensar assim. E verbo, sintaticamente, nós chamamos de oração. Então, quando a oração chegou, um período, uma frase, foi formando. Nessa frase tem um cara. E estão falando desse cara. O falar desse cara é o predicado. Tá, Jana, mas o que seria o predicado verbal? Lembra aqui que é o verbo. Predicado verbal é que o verbo é o mais importante. Ele é o núcleo, a coisa mais importante do predicado verbal. Sério, Jana? Sim. Olha cá pra Jana. Ei, olha só. A Jana, olha, sorri. A ação que a Jana praticou foi sorrir. A Jana sorriu. Sorriu é o meu predicado? Sorriu é a característica da Jana? Não, é ação. Então, o que é predicado verbal? Anota, amor! Olha só, predicado verbal será a ação do sujeito. Olha cá, que inveja, olha só essa perna que dá até um arrepio. O que você tá vendo? Ele corre, predicado verbal. Agora, além de correr, eu posso dizer que ele sua pra caramba, ele cansa, ele olha, ele salta, ele abre a perna. Olha só o que eu tô fazendo. O ele é o cara da frase. Ele. Sério, Jana? É. E ele, o que ele está fazendo? Vou marcar. Olha o predicado. Ele corre. Opa, corre quanto, Jana? Nossa, o cara corre muito. Isso aqui é meu predicado. A fofoca que eu fiz do sujeito corre muito. Esse é o meu predicado. E por que eu chamo de predicado verbal? Porque conta a ação do sujeito. Se eu retirar, por exemplo, vamos retirar isso aqui, ó. Ó, vou retirar o corre. Ele, nossa, muito. Tá, mas muito o quê? Nossa, bastante. Tá, mas o quê? Eu preciso desta palavra. Então, no predicado verbal, o verbo é o núcleo, é a parte mais importante da minha frase. Então, vamos lá. Olha o outro que eu poderia fazer. O que ele tá fazendo, Jana? Ele corre. A outra que ele faz, eu posso dizer que ele abre. Opa, ele abre? Abre. E ele abre o quê? As pernas. Ele abre as pernas. Olha a fofoca que eu fiz dele. Tá vendo? Abre as pernas é o meu predicado. Falei dele.
Porque é a fofoca do meu sujeito. Mas por que é predicado verbal? Porque o verbo da frase está contando ação. Eu chamo de predicado verbal, tá vendo? Então, corre sim. Ele corre quanto? Muito. Ele abre o quê? As pernas. Meu predicado verbal. Então, predicado verbal, eu vou dizer que é a ação do meu sujeito. Olha só que coisa mais fofa. Ih, tá vendo o sujeito? Esse menino lindo, esse bebê lindo. O que o bebê faz? Ele mata a mãe do coração. Quando a mãe olha isso, já pensa, meu Deus do céu. Eu fiz isso. Sim, foi. Olha o neném. O neném, o que ele faz? Ah, eu posso dizer que o neném aqui, vamos colocar o azul bonitinho aqui da colher dele, ó. O neném, ele, ora, Jana, o neném está comendo. O neném, então, come. Predicado verbal. Nossa, Jana, o neném, ele come, mas parece também que ele morde. Sim, ele está mordendo a colher. Ainda, olha a cara dele. Tá vendo? O que ele faz? Ele olha. Predicado verbal. Tá vendo? É a ação que eu falo do sujeito. O menino come. Come é meu predicado. Tá, Jana, e o menino? O menino é o sujeito. Que eu fofoquei dele. Ele come muito. O menino morde a colher. O menino olha para você. Isso é predicado verbal. Tudo o que eu falo do sujeito, tudo que eu conto que esse sujeito está praticando. Ele está ali como o cara que pratica. Ele pode sofrer também. Por exemplo, ó, a colher. A colher está sendo mordida. Tá vendo? Ó, pelo menino também poderia ser. Mas eu tenho de saber que predicado verbal é a ação. Predicado verbal tem de ter ação. E olha só, nessa frase, ou melhor, poema, Manuel Bandeira, maravilhoso, isso aqui é legal para redação, se cair desigualdade social, fome, miséria no seu vestibular, temática boa aqui, ó. Vi ontem um bicho, ouvi o meu verbo. Quem viu? Quem que viu isso? Quem que fez? Eu. Opa, Jana, eu achei o sujeito. Achou? E o sujeito está certinho, ó. Eu. Tá, e qual foi o predicado, qual foi a fofoca que você fez do eu? O que tem o eu? Eu vi ontem um bicho na imundície do pátio. Tudo isso é meu predicado, tá vendo? A fofoca. Agora eu tenho de ver se o predicado é verbal. Vamos ver? Olha aqui, vi. Dica, se você retirar da frase eu ontem um bicho na imundície do pátio. Tá, mas eu ontem um bicho. Tá faltando uma palavra. Essa palavra é o que modifica a minha frase. Ela é mais importante. Ela é o núcleo. E o núcleo aqui é o verbo. Predicado verbal, palavra mais importante, verbo. E esse verbo conta ação. Eu vi. Tá vendo? Ó, predicado verbal. E ainda, eu vi um bicho. O que o bicho fazia? O que o bicho praticava? Ele catava comida entre os detritos. Então, sujeito do catando, o bicho. Qual é a fofoca que eu fiz do bicho? Catando comida entre os detritos. Nossa, eu estou contando o que ele fazia, o que ele praticava. Predicado verbal, tá vendo? Quando achava alguma coisa, quando encontrava, tá vendo? Achava, não examinava, nem cheirava, engolia tudo o que ele faz. Quando ele achava alguma coisa, o que ele fazia? Examinava, cheirava, engolia, são ações do sujeito bicho. Então, tudo nos versos do Manuel Bandeira, eu estou aqui com predicados verbais do sujeito bicho. Predicado verbal, fofoca, ação desse sujeito. Aí, o que a gente tem de pensar, Jana? Eu posso classificar esses verbos? Sim, você vai ver, lá na frente você vai ver os tipos de verbos que tem. Ó, agora a diferença entre o verbal e o nominal. Você olhou? Bonequinho. Esse bonequinho, eu não quero saber o que ele faz. Eu quero saber como você está. O que está acontecendo com ele? Ah, Jana, ele está triste. Ó, bonequinho, característica. Triste. A outra, amor Deus do céu, parece que tá aflito. Você tá vendo que lá no primeiro momento eu pergunto, o que aquele cara fazia? Ele quê? Corria, ele abria as pernas, ele não cheirava, não engolia. Aqui eu não tô perguntando o que ele está fazendo, eu tô perguntando como ele está.
Agora a minha característica é a mais importante. Ei, por que predicado nominal? Porque a fofoca que eu faço do meu sujeito não é contar a ação, é contar a característica desse meu sujeito. Olha só, aflito, triste. Aqui, ó, ei, assustado, tá vendo, ó, com medo, olha aqui, feliz, apaixonado, isso é predicado nominal. Então, predicado verbal, ação, predicado nominal, característica. Essa seria a ideia, a diferença entre eles. Então, quando eu qualificar, dar qualidade à voz, eu vou chamar de predicado nominal. Aí, o bicho, olha o Manuel Bandeira, o bicho não era, opa, ó, não era um cão. Não tô contando o que ele está fazendo. Eu estou contando a característica. Ele não era um gato, ele não era um rato, o bicho, meu Deus, era Deus o quê? Ele era um homem. Oh, ele não era um gato, ele não era um cão, ele não era um rato, ele era o quê? Um homem. Nestes versos, o objetivo do Manuel Bandeira é contar a característica desse bicho, viu? Primeira parte, um bicho catando comida, catando, predicado verbal. Não era um gato, predicado nominal. Então, a diferença de um predicado para o outro. Predicado verbal, ele conta ação. Predicado nominal, ele vai contar a característica. Então, primeira situação, o que eu tenho de saber? O meu predicado verbal, ele vai contar a ação. O núcleo é o verbo. O meu predicado nominal, o objetivo dele é contar a característica, é regra. No meu predicado, vamos falar aí, no meu predicado verbal, eu possuo verbos. E estes verbos, vamos ver? Ele corre. Pronto, tem sentido. A gente diz que é o verbo intransitivo. Beleza. Vai lá, procura os tipos de verbos do predicado verbal. Assista a aula da Jana. Verbo intransitivo. Depois tinha, eu vi um bicho catando. Catando, catando, catando. O quê? Transitivo direto agora. Então, no predicado verbal, eu posso ter um verbo chamado de transitivo direto. Eu posso dizer que ele não gostava, então ele é um verbo transitivo indireto. E ainda eu posso dizer que ele fez alguma coisa a alguém. Ele pode ser o bitransitivo, transitivo direto e indireto. Jana, e no predicado nominal, o que eu tenho? Só tem um tipo de verbo. Você terá o verbo de ligação. Ele vai ligar. Então, predicado verbal, contação com esses verbos. Nominal, contação com estes verbos. Diferença entre os predicados, tá vendo? Ó, então, eu tenho aqui um predicado, Jana, que está me contando a ação. Tem um predicado verbal. Me conta a característica, eu tenho um predicado nominal. E o que mais eu tenho de saber, Jana? No meu predicado nominal, o núcleo é sempre a qualidade, é o adjetivo. Eu vou dizer, então, que o núcleo é o meu predicativo. A palavra mais importante é o adjetivo. Tá, Jana, e no predicado verbal? No predicado verbal eu terei adjuntos e eu terei também os complementos verbais. No caso, os objetos da frase, que você vai ver lá na outra aula. Aqui é resumindo os predicados. Eles contam a ação com esses verbos, ou eles podem contar a característica com o verbo de ligação. E daí, Jana? E daí, sabe o que você faz para você já entrar no ritmo lá da aula de predicado? Canta comigo. Olha a música. Oh, canta! E aí você vai. Predicado verbal, ação tem de ter. Ler deve ter, caprichado andar valer. VT, DI, VI, sempre indicação. E os seus complementos, objetos são, olha aqui, qualificou a voz, nominal há de ser, e o verbo ali no meio para se ligar ao réu. E assistir a próxima aula para dar continuidade a tipos de verbos e predicado verbo nominal. Beijo grande da Jana.